Olá, está no ar o programa Plantão Saúde do Trabalhador, o primeiro programa da TV brasileira que trata de questões relacionadas à saúde e segurança no trabalho. O Plantão Saúde do Trabalhador é um programa da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM. Em maio de 1979, portanto há 30 anos, ainda durante a famigerada ditadura militar, aconteceu a primeira Semana da Saúde do Trabalhador, chamada de SENSAT. Naquela época reuniu 49 sindicatos e 6 federações de várias categorias profissionais. O objetivo era relacionar as principais doenças que afetavam os trabalhadores e elaborar estratégias para o combate aos acidentes e prevenção das doenças. Muitos se lembram que naquela época, na década de 70, o número de mortes era muito expressivo, principalmente entre os metalúrgicos, entre os trabalhadores da construção civil, em várias categorias profissionais. E o movimento, a Semana do Trabalhador, da Saúde do Trabalhador, foi um divisor de águas para a organização sindical e colocou essa questão como pauta permanente das reivindicações dos trabalhadores. Para falar sobre esse assunto que continua atual ainda hoje, o Plantão Saúde do Trabalhador convidou Carlos Aparício Clemente, atual vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e um dos idealizadores daquela histórica Semana da Saúde do Trabalhador. O Clemente tem uma longa história de luta em defesa da saúde e segurança no trabalho. Embora com a aparência jovem, o Clemente tem aí mais de 30 anos de luta, né, Clemente? E eu gostaria então que você comentasse como foi as dificuldades que você e mais trabalhadores tiveram para implantar em plena ditadura uma semana para falar da saúde e segurança no trabalho. Para mim era muito fácil, porque era moleque naquela época. Assim, foi um movimento que uniu, basicamente, o Sindicato dos Médicos de São Paulo, que ele teve uma mudança importante na direção do sindicato na época, que defendia uma proposta de que as questões de saúde não virassem apenas questões médicas, mas também uma questão que o trabalhador pudesse estar discutindo e, vamos dizer, sendo o agente do seu próprio destino. Isso permitiu que vários sindicatos entrassem numa discussão de um tema, que era doenças pulmonares provocadas por poeiras, e a partir dessa discussão das poeiras, que eram silicose, que afetava principalmente trabalhadores ceramistas de Jundiaí e na região de Campinas, em São Paulo, a questão do amianto, né, que mexia naquela época. O conhecimento que nós tínhamos era que ele estava muito ligado aos trabalhadores na construção civil e também os trabalhadores na área metalúrgica que faziam lonas, pastilhas de freio, revestimentos de embreagem, e o trabalhador da indústria têxtil, que naquela época tinha doenças pulmonares por causa do algodão, tá, que é uma doença chamada bicinose. Olha, uma doença conseguiu unir o movimento sindical, né? E a partir disso fizemos encontros em várias partes do estado de São Paulo, na Baixada Santista, interior de São Paulo, aqui na Grande São Paulo, e foi a brecha para os sindicatos, num primeiro momento, entrarem com reivindicações em campanhas salariais. Nós estávamos saindo da ditadura militar, né? As primeiras cláusulas de proteção aos trabalhadores em relação a acidentes surgiram no ano de 1979. Tá? O Lula, em São Bernardo do Campo, tinha conseguido isso em no mesmo maio daquele ano. Os metalúrgicos do interior de São Paulo, em novembro daquele ano. E foi uma sequência. Alguns anos depois, temos no Brasil, abertura de concursos públicos para a fiscalização de médicos e engenheiros dentro do Ministério do Trabalho, e aí o movimento começa a crescer no Brasil inteiro, mas notadamente em São Paulo, por conta daquele esforço inicial dos sindicatos. E na época o presidente da República era o general João Figueiredo, né? Com essa movimentação toda sindical, muitos foram presos, muitos apanharam, e durante a formação dessa semana, vocês também enfrentaram muito a repressão? O grande problema da semana, que acho que foi interessante para nós, é que, assim, primeiro,
a maioria das pessoas achavam que saúde do trabalhador não era um problema dos sindicatos, era um problema do governo, era um problema das empresas. E, na verdade, o que ocorria? Como era um problema do governo e das empresas, o trabalhador não ficava doente. Ele morria sem ter registro de doenças, tá, na Previdência Social. A gente tinha muitos registros de mortes, muitos registros de trabalhadores que ficavam mutilados, mas nós não tínhamos registros, tínhamos poucos registros previdenciários de doenças relacionadas ao trabalho. Com a vinda dessas semanas de saúde, a coisa vai mudando. Vou dar um exemplo muito simples. Na região de Osasco, nós tínhamos uma doença por ano, dentro da Previdência Social, para 8 municípios. Alguns anos depois, nós tivemos mais de 1.000 registros de doenças na mesma localidade e no mesmo ano. E na época também tinha um número muito reduzido de médicos do trabalho, né? Era uma coisa nova no Brasil. Tá? A lei obrigava as empresas, desde o começo da década de 70, a ter serviços de segurança e medicina do trabalho nas empresas, mas isso não existia. A maioria dos médicos da época, o pessoal da época, estavam lá, na verdade, para ajudar a esconder a realidade das fábricas, e muitos nem conheciam as empresas, né? Chegavam mais no consultório médico da empresa para controlar faltas de trabalhadores do que ver, de fato, a origem das suas doenças, a origem dos seus problemas de saúde. Muito bem. Agora, a partir daquela semana, Semana da Saúde do Trabalhador, em maio de 79, até hoje, por que ainda os acidentes e as doenças do trabalho ainda continuam com números preocupantes, Clemente? Sim, naquela época o Brasil era um dos campeões mundiais de acidentes de trabalho. Hoje o Brasil já é um dos campeões mundiais do subregistro de acidentes de trabalho. Então hoje é uma realidade que mais da metade dos trabalhadores hoje no Brasil não tem registro na carteira profissional. O que estão ocorrendo com esses trabalhadores, a Previdência Social desconhece. Mas, a partir daquele momento, nós tivemos assim, um crescimento, tá, desse debate. Hoje a gente tem clareza onde mora o perigo nas fábricas, tá? Quer dizer, o tipo de empresa que pode levar a acidentes graves. E já se sabe que boa parte dos acidentes que mutilam trabalhadores ainda hoje é por conta de equipamentos que já deveriam ser sucateados há muitos anos. Nós ainda temos circulando em empresas prensas e máquinas operatrizes com mais de 70 anos de vida, tá? Então, na verdade, são bombas ambulantes que estão dentro de muitas fábricas. Quer dizer, além de ser um risco para o trabalhador, é um risco também da empresa não conseguir se manter e fechar a qualquer momento, né? Ela não conseguir estar no mercado, ela não conseguir garantir competitividade, tá? Isso é uma coisa assim flagrante. E o risco maior vem no quê? A empresa tem um equipamento obsoleto, ele não é destruído como em países desenvolvidos. Esse equipamento ele vai para o mercado paralelo, tá? Ele não vira sucata, ele vai para o mercado paralelo, tá? Tem máquinas que são, vamos dizer assim, recondicionadas, que são maquiadas e volta para o médio, o pequeno empresário, e aí a bomba vai estourar muito na mão dos trabalhadores dessas pequenas empresas, e aí vira um problema para o trabalhador, para o empregador, e vira um problema para a Previdência Social e a família dos trabalhadores. A quantidade de acidentes que acontecem com máquinas que na verdade deviam já estar proibidas há muitos anos. Bem, o Clemente trouxe aqui uma revista histórica, o Gibi dos Trabalhadores. Dê uma olhada só aqui na data, 1979. Ele fala e traz ilustrações do Laerte a respeito da luta na época e também dos riscos representados pelo trabalho em local insalubre. Também, para lançar essa revista, foi uma outra luta, né, Clemente? É muito legal. O movimento sindical naquela época nós não tínhamos centrais sindicais, nós não tínhamos uma organização maior, mas o movimento sindical era muito aguerrido. Pelo menos conseguiu se organizar, sindicatos assim, da indústria, do comércio, de áreas tão diferentes, de bancários, conseguiu se organizar
em torno da saúde do trabalhador. E conseguiu também fazer um documento, fazer um gibi custeado por todos. Tá? Então o gibi foi feito uma quantidade de 30 mil exemplares da primeira edição, custeado por boa parte desses sindicatos que levaram o material, então foi um compartilhamento, né, que levaram o material para suas bases. O que a história não conta direitinho é que nem todos, 49 sindicatos que estavam naquela luta, foram lá e cumpriram a sua parte na história, que era pagar a parte do gibi e levar para suas categorias. Mas foi muito interessante. Meses depois tivemos a segunda semana de saúde, quando na verdade o gibi foi lançado, né? Então a primeira semana saiu um documento técnico e na outra, já em setembro de 79, o gibi foi lançado e foi muito interessante, porque até hoje há médicos que não conseguem entender como a silicose, como a doença do amianto, como a doença do algodão entra no corpo das pessoas, e um cartunista, há 30 anos atrás, conseguiu dar uma visibilidade para isso, que qualquer pessoa, qualquer criança, lendo isso, entendia vamos dizer, o perigo que o pai e que a mãe enfrentavam no local de trabalho. Agora, e quando o trabalhador cai no INSS, daí ele está ferrado, porque nem todos os peritos têm conhecimento da gravidade dessa doença para dar o afastamento, né? Não, naquela época era assim, né? Então, as pessoas, por exemplo, para fazer um diagnóstico de silicose, que é poeira de sílica, que tem fundição, tem em vários locais, para fazer diagnóstico, o INSS, em muitos casos, na região em torno de Campinas, Pedreira, Amparo, Jundiaí, queriam exigir que o trabalhador passasse por uma biópsia pulmonar, quer dizer, abrisse o corpo para tirar a amostra do pulmão para levar em laboratório. Que loucura, hein? Então as pessoas fugiam da Previdência. Hoje se sabe exatamente os riscos. E hoje há um problema gravíssimo, que os peritos da Previdência Social agem com má fé frente aos trabalhadores adoentados. Então hoje estão dando alta para trabalhadores doentes, mas o conhecimento que se tem sobre o assunto, quer dizer, o perito, então, é inegável que ele deveria saber quando ele atende uma pessoa para garantir um direito acidentário. Então hoje está havendo muita má fé dentro das agências, dentro da perícia da Previdência Social, e trabalhadores doentes estão sendo devolvidos para o local de trabalho, prejudicando essas pessoas, prejudicando as empresas que elas trabalham e prejudicando a sociedade, porque essas pessoas, rapidamente, a doença se alastra no seu corpo e essas pessoas vão ficar afastadas precocemente do mercado de trabalho.